Salve, salve, guerreiro, guerreira, tricolores em toda a terra. Nessa quinta-feira, dia 22, às 21h30, Fluminense entrará em campo para disputar a primeira partida da final da Recopa Sul-Americana entre Fluminense e LDU de Quito. E nesse vídeo a gente vai traçar aqui um panorama de como está a LDU hoje, como vai estar o nosso adversário para esse jogo de quinta-feira e também para o da semana que vem no Maracanã, e também fazer um comparativo aqui, um mano a mano, de como estão os prováveis times titulares de Flu e LDU para esse confronto em uma disputa de mais uma taça. Antes da gente fazer esse comparativo e fazer um breve panorama do jogo, se inscreve aí no canal, dá essa fortalecida, o jogo do nosso canal continua crescendo, sua inscrição aqui é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Clica aqui no botão de se inscrever aqui embaixo e dá essa fortalecida. Deixa também o like no vídeo, é muito importante para que o YouTube continue distribuindo o nosso conteúdo para muito mais tricolores, e ativa também as notificações para que você seja avisado rápido sobre um novo conteúdo aqui no nosso canal. Feito isso, um breve panorama sobre como está a LDU para esse jogo contra o Fluminense. A LDU ainda não fez jogos oficiais no ano de 2024. Disputou, no total, 3 amistosos. Os 3 amistosos contra times locais, contra adversários locais mesmo. E o último desses amistosos foi contra a Universidade Católica do Equador. Não é aquela famosa e popular Universidade Católica do Chile, não. E nesse confronto contra a Católica do Equador, a LDU venceu por 2-0, jogando em casa, e, enfim, esse é o último resultado da LDU disputado no último sábado. O início do campeonato equatoriano está previsto para iniciar só em março, então a LDU só vai começar a disputar o campeonato equatoriano após essas 2 partidas contra o Fluminense na Recopa. O elenco da LDU hoje é um elenco muito diferente do que o elenco que ganhou a Copa Sul-Americana contra o nosso queridíssimo tricolor cearense, o Fortaleza. E com algumas peças importantes que saíram, outras que chegaram, a LDU vem para esse jogo contra o Fluminense mantendo talvez o jogador principal das conquistas, né, da LDU recente, né, dos campeonatos locais, que é o goleiro Alexander Domingues, goleiro de 36 anos, muito experiente, ganhou aquela Copa Sul-Americana, não foi o goleiro do título da Libertadores, mas foi o goleiro da Copa Sul-Americana em 2009 contra o Fluminense no Maracanã, e é um goleiro histórico do clube. E comparando com o Fábio, eu sei que eu vou ter uma opinião muito impopular em relação ao comparativo dos goleiros, mas eu acho que o Domingues é um goleiro que ganha jogo tanto quanto é o nosso Fábio. O Domingues é goleiro titular ainda da seleção equatoriana, um goleiro multicampeão pelo time. E mal comparando, eu acho que o Domingues é um jogador que se equivale ao Cássio no Corinthians, está há muito tempo lá, muito vencedor também, e é um goleiro que ganha jogo, bom pegador de pênaltis, não é um fenomenal goleiro debaixo das traves, e não é um fenomenal goleiro pegando pênalti, mas ele pega pênalti sim, e inspirado, é um goleiro bom sim, bastante bom debaixo das traves. Então, eu coloco ele numa condição pelo menos de igualdade com o Fábio, que também é um goleiro vencedor, histórico, e a gente não tem muito o que falar do Fábio, que desde 2022 vem conquistando com o Fluminense muita coisa boa e ressignificando muita coisa boa na carreira do nosso grande Fábio. Agora eu vou ter que apelar para a minha cola. Eu fiz algumas anotações e dentro dessas anotações eu vou fazer aqui o comparativo. Agora na lateral direita a gente está na dúvida se vai jogar o Samuel Xavier ou se vai jogar o Guga, né? O nosso campeoníssimo Samuel Xavier, por conta do seu novo famoso
implante capilar ou joga o Guga. Mas sendo Samuel ou sendo Guga, o seu adversário será o José Quinteiros. Quinteiros, exatamente. O lateral direito da LDU é um jogador que também está no clube há muitos anos, é peça remanescente das temporadas anteriores e é um bom lateral direito. É um jogador que tem um bom equilíbrio entre apoiar e defender, e fez parte de uma boa seleção equatoriana nessa década passada, década de 2010 até 2019, 2020. Com boas passagens pela seleção, disputando Copa América. Não sei, não cheguei a pegar a informação se ele chegou a disputar a Copa do Mundo, mas é um bom jogador. Mas, sendo Samuel Xavier ou sendo o Guga, que jogue, qualquer um dos dois eu acho um pouco melhor, não muito melhor, mas um pouco melhor do que o nosso campeoníssimo José Quinteiros, da LDU. Agora a zaga que eu coloquei um comparativo do Felipe Melo com o Adé, enfim. O Adé é um zagueiro jovem, 23 anos, haitiano, muito bom zagueiro. Acho que ele, no confronto de qualidade com o Felipe Melo, não tem o que comparar. O Felipe Melo tem uma trajetória muito longa na carreira, muito vitoriosa. O Adé é um jovem zagueiro, muito bom jovem zagueiro, veio do Aucas, também do Equador. É um zagueiro muito promissor e eu acho que ele tem qualidade suficiente até para futebol europeu. Mas o Felipe Melo, ainda que esteja com quase o dobro da idade do Adé, ainda é um zagueiro melhor com a bola no pé e vai perder, obviamente, no vigor físico, vai perder um pouco na disposição. O Adé provavelmente vai jogar o jogo todo e a gente já conhece muito bem esse modus operandi do Felipe Melo de jogar o primeiro tempo, é substituído no segundo ou por estar amarelado ou por não estar em condições físicas. Na zaga deve jogar, fazendo dupla com o Felipe Melo, ou o Thiago Santos ou o Marlon. Acredito eu que deve jogar o Thiago Santos. O Marlon ainda não jogou nessa temporada, embora tenha viajado com a delegação tricolor e está aparentemente à disposição de Fernando Diniz. Mas eu acredito que deve jogar o Thiago Santos. E o outro zagueiro que faz dupla com o Adé lá na LDU é o campeoníssimo Rodrigues. O Rodrigues também é um zagueiro jovem, assim como é o seu companheiro de zaga, o Adé. O Rodrigues tem 23 anos, é argentino e veio do Godoy Cruz. Foi da LDU, do Godoy Cruz para a LDU. Seja o Thiago Santos, seja o Marlon, acho que muito, muito, muito melhor qualquer um dos dois zagueiros tricolores em relação ao campeoníssimo Rodrigues. Agora, na lateral esquerda, eu acho que é sacanagem fazer qualquer comparação, acho que dá para pular. Mesmo o Marcelo com muitos problemas físicos, com muitos questionamentos da minha parte, e muita gente da torcida tricolor questiona o atual condicionamento físico do Marcelo, mas ele com a bola no pé, a gente sabe o quanto o Marcelo é gênio. Por mais que a gente tenha muitas críticas a fazer hoje da atual condição física do Marcelo, em comparação ao Quiñones, que é lateral esquerdo da seleção equatoriana, jovem, 26 anos, convocado constantemente para a seleção do Equador, mas mesmo se fosse o Diogo Barbosa, enfim, tem muitas nuances nessa posição, porque o Marcelo tem toda a história que tem, e o Quiñones é um jogador que hoje serve a seleção dele. Mas a falta de condicionamento físico do Marcelo coloca as coisas num pé de igualdade. O Quiñones é um lateral que tem mais características defensivas do que ofensivas. Já o Marcelo já é um lateral que já não consegue defender mais como outros tempos, mas quando ele se propõe a se oferecer como alternativa ofensiva, o Marcelo oferece muito mais do que o campeoníssimo Quiñones.
Nesse caso, sistema defensivo, eu coloco o Domingues e o Fábio em pé de igualdade. Na lateral direita, a do Fluminense é melhor. A dupla de zaga, embora a LDU tenha uma zaga jovem e um dos zagueiros seja muito bom, eu ainda fico com a zaga do Fluminense. Na lateral esquerda, eu coloco mais ou menos no pé de igualdade, até considerando a altitude no primeiro jogo. Então o Marcelo ele vai precisar ter uma proteção muito grande ali para que a LDU não se crie muito ali do lado esquerdo do sistema defensivo do Fluminense. Então coloco essa posição na lateral esquerda mais num pé de igualdade do que um pleno favoritismo do Marcelo em relação ao Quiñones da seleção equatoriana. No meio-campo a gente tem o André, que não tem nem o que discutir em relação ao Piovi, que é argentino e é o capitão da LDU nesse atual elenco. Já está na LDU há alguns anos. O Pioli é argentino, né? Nunca jogou pela seleção argentina, nunca nem esteve perto disso, e ele é jogador revelado pelo Almagro, clube médio da Argentina. E, enfim, o André, né? A gente vai falar o quê dessa posição? Não tem nada para falar. Então o André é mil anos à frente do Pioli, que, repito, é um bom volante, não é um bagre, linguagem que estão usando muito por aí agora, né? O Pioli não é um bagre, é um bom jogador. Inspirado, esse jogador da LDU, eu cheguei a ver alguns jogos dele, cheguei a ver também alguns momentos do Pioli. É um cara que pode oferecer, ele tem qualidade com a bola no pé, tem um bom combate também, mas o André ele tem tudo para ser um dos melhores volantes do mundo. Então, enfim, André. Martinelli e Valverde, que não é aquele Valverde uruguaio do Real Madrid, tanto que a gente não está falando de Real Madrid, está falando da LDU, né? Então, não sei nem porque que eu fiz essa menção ao Valverde do Real. Mas, enfim, Martinelli e Valverde. O Valverde, ele é jogador também da seleção equatoriana, atualmente não é mais convocado, mas ele jogou por muito tempo na seleção equatoriana. O Martinelli é um jogador que ele está numa ascensão. Ele subiu muito bem da base, teve um momento de queda, foi uma queda muito significativa, principalmente durante o ano de 2022. E em 2023 ele teve um crescimento na metade final, né, na segunda metade da temporada, e começou muito bem no ano de 2024. Por eu ter um conhecimento muito raso sobre o Valverde equatoriano, eu vou ficar com o Martinelli. Mas a gente sabe que a gente não pode ter uma confiança plena e absurda, uma confiança cega, né, no Martinelli, e a gente não pode considerar o Valverde um bagre, porque a gente também pouco conhece, eu não consegui tantas informações sobre o segundo volante equatoriano. Bom, agora o comparativo é do Ganso e o meia Villamil que tem nome de remédio, mas é um meia boliviano, constantemente convocado para a seleção boliviana, e está na LDU por empréstimo junto ao Bolívar. O Bolívar que também é acostumadíssimo a jogar em altitude. Então o campeoníssimo Villamil é emprestado do Bolívar à LDU. Então é um cara já acostumado a jogar em altitude e, repito, jogador da seleção boliviana. O Ganso é um cara que divide muito a minha opinião. Eu sou muito de lua para dar opinião sobre o Ganso. E talvez as minhas opiniões mais públicas sejam muito mais negativas do que positivas. Embora eu reconheço toda a importância do Ganso, toda a qualidade que ele tem, toda a lucidez que ele tem com a bola no pé, eu tenho muitas dúvidas sobre a jogabilidade do Paulo Henrique Ganso na altitude. Mas ainda assim, ele é muito melhor, muito mais jogador do que o nosso campeoníssimo boliviano Villamil, o nome de medicamento.
Mas eu acho que o fato do Ganso jogar numa altitude, o Ganso já é um jogador lento, uma rotação baixa no nível do mar, na altitude, então acho que a tendência é que ele tenha um rendimento ainda inferior. Mas ainda acho o Ganso mais jogador do que o Villamil. Agora falando de John Arias e Estupiñán. O Estupiñán é jogador também que volta e meia está presente nas seleções equatorianas, tanto na de base quanto na principal. Tem 24 anos, mas o John Arias é o John Arias, né? Um dos maiores jogadores do planeta na atualidade, na sua posição. Eu não estou cometendo nenhum exagero, o John Arias é foda. E o Estupiñán, embora seja também um bom ponta, jogador também interessante na posição dele, e também pela idade próxima até com o John Arias. John Arias tem 26, 27, o Estupiñán tem 24. Acho que não tem nem o que discutir em relação a essa posição. Agora, quanto quem joga, Keno está recuperado do desconforto que ele teve no pé? Ou não? Joga o Renato Augusto? Não sei. Mas, considerando que deve retornar o Keno para o time titular, a comparação do Keno é com o campeoníssimo Julián Julio. Que nome legal, né? Curioso. O Julio, ele também é um jogador que é constantemente convocado para a seleção equatoriana e é um bom atacante. Ele não é exatamente um ponta como o Keno é, mas ele trabalha ali naquela função também. Ele é mais um meia ofensivo, um meia atacante. É um jogador como se fosse um Terãs, comparando com um jogador dos nossos. É um meia atacante ali que tem uma presença na área também, mas é um cara que também pode fazer ali uma posição de beirada. É um jogador que tem certa mobilidade. Julio, bom jogador, constantemente presente nas convocações da seleção equatoriana, e coloco aí essa posição. Se for o Keno, eu coloco uma posição de igualdade, porque a gente sabe que o Keno é um jogador pouquíssimo inteligente, embora ele tenha o drible, tenha o ataque dos espaços, tenha algumas valências, mas a gente sabe que para o Keno se destacar num jogo de altíssimo nível, ele precisa estar muito, muito, muito inspirado. Coloco essa posição como igual, plenamente igual. E para a gente finalizar, o campeoníssimo Hurtado, também jogador presente na seleção equatoriana, é um jogador que pertence ao Boca Juniors, inclusive, e está emprestado à LDU, mas a gente não tem como comparar qualquer jogador na América do Sul, inclusive o nosso humilde Hurtado, com o Germancano, né? Não tem conversa, embora o Germancano não tenha começado bem a temporada, mas a gente sabe que o Cano, a gente sabe do que o Germancano é capaz, a gente sabe do quanto o Germancano gosta de jogo grande, o Cano gosta de jogo pesado, o Cano sabe jogar jogo pesado, sabe jogar jogo grande, e por mais que o Hurtado também, não é aquele Hurtado que passou pelo Bragantino não, é outro, tá? Esse Hurtado também aparentemente é um bom jogador, vi algumas coisas dele no YouTube enquanto fazia essa pesquisa, tem algumas qualidades, bom centroavante, mas o Germancano é Deus. O Germancano é um dos maiores jogadores da história do Fluminense, se não for o maior, para muita gente já é o maior, mas Germancano é o rei da América, Germancano atual super artilheiro dessa última edição de Libertadores e vem com tudo também para fazer uma nova Libertadores com muito destaque, com muita força, com muita bola na rede. Então, Germancano. É isso, gente. Trouxe esse panorama. Não sei se eu consegui me fazer muito claro, mas espero que você tenha chegado aí até esse momento desse vídeo, que tenha gostado. Peço mais uma vez a sua inscrição no canal, dá essa fortalecida, é importante pra caramba pra gente não dar essa força. Lá no Instagram, eu tô fazendo um sorteio de quadros como esse daqui. Então,
É importante que você esteja no canal para concorrer a um quadro como esse, lindo. E é isso, gente. Deixa o like no vídeo, ativa as notificações, leve esse vídeo para os seus grupos de tricolores no WhatsApp e no Telegram. Tamo junto, valeu!